cuidar, proteger o nosso relacionamento, os nossos relacionamentos, mas principalmente o nosso casamento. Bom, eu cumprimento você, né, que está aqui mais uma vez para poder ouvir sobre a palavra de Deus, ouvir mais um tema da palavra de Deus e, especialmente nessa série tão especial aí, Jesus, restaurador da vida. Vamos lá então para o nosso tema de hoje? Eu convido você para iniciar acompanhando comigo aqui a leitura da palavra de Deus, a leitura da Bíblia, e nós vamos agora para o Evangelho de João, capítulo 2, versos 1 a 11. Eu tenho aqui a minha cola, porque caso eu precise, eu recorro a ela. Tá bom? João capítulo 2, versos 1 a 11 diz assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto haviam 7 potes de pedra. Em algumas traduções vai dizer talhas, né? Que é a mesma coisa. Do tipo usados pelos judeus para as purificações cerimoniais. E em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Muito bem. Continuando, disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Interessante, né? Os discípulos creram nele. É o primeiro milagre de Cristo, então também é o início de seu ministério e é o início da vida junto com o mestre dos discípulos. Então é recente o momento em que os discípulos vão iniciar ali a sua trajetória com Jesus. E esse sinal fez com que eles crescem ainda mais em Jesus. Bom, aqui no texto que nós lemos, é dito que Jesus deu uma ordem, né? Enchei as talhas, enchei os potes. E eles, o texto bíblico diz que encheram totalmente, encheram até o- a tampa ali, né? O máximo ali, até o limite. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre Sala. Na versão que nós lemos, estava encarregado da festa. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala, o encarregado, provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, né? Se bem que os sabiam serventes ali, que estavam, eles mesmos tiraram a água, chamou o noivo e lhes disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. E com este sinal, Jesus ali em- iniciou ali o seu ministério e em Caná da Galileia os discípulos creram nele. É o que diz o texto que acabamos de ler. Um dado infelizmente triste, né, uma estatística triste e recente inclusive aponta que 60% dos casamentos eles terminam em divórcio. E cerca de 30% dos casais eles são infelizes, mas não têm coragem de separar. Não tem coragem, mesmo a sua vida conjugal não sendo feliz. Agora eu te pergunto: onde estão os sonhos, as alegrias, as conquistas e o amor? Onde está
ali a vida matrimonial? Onde está o sentido? Porque o casamento é algo feliz. O casamento é algo que as pessoas fazem uma festa, convidam ali as pessoas mais íntimas, mais próximas, para presenciar esse momento tão alegre. Mas por que a maioria cai em ruína? Bom, a chave, queridos, para o nosso estudo de hoje, inclusive é um dos estudos mais importantes aqui dessa série Jesus, o Restaurador da Vida, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção é justamente na palavra aqui, nas palavras de Maria. Isso mesmo, está no versículo 5 do capítulo 2 que nós acabamos de ler aqui no Evangelho de João. Aqui o texto diz que ao se dirigir aos serventes da festa, né, a mãe de Jesus deu um conselho a eles. Qual foi o conselho? Está aí na tela, você está acompanhando. Fazei tudo o que ele vos disser. Tudo que está sendo dito e tudo que será dito ao longo dessa semana especial, se você estiver acompanhando os vídeos, deriva desse conselho bíblico ou desses conselhos bíblicos inspirados por Deus. Você e eu, nós temos uma escolha de segui-los ou não. A escolha é nossa, a escolha é sua, a escolha é minha, a escolha é de todos nós. Mas hoje nós vamos ver o que acontece, e preste atenção nisso, o que acontece quando eu e você seguimos o que a Bíblia nos ensina. Quando nós fazemos tudo o que diz a palavra do Senhor. E o conselho de Maria, ele é muito simples, mas cheio de sabedoria, cheio de significado. Em primeiro lugar, vamos ver aqui alguns princípios do casamento. O primeiro princípio que nós vamos ver aqui é que ninguém muda ninguém. Isso mesmo, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Olha que interessante essa história, né? Eu coloquei aqui na lâmina aqui do slide, que está aparecendo no seu vídeo, Confissões de um Pastor. Nós vamos ver duas experiências de pastores diferentes. A primeira experiência é de um pastor experiente, né? Que relatou a seguinte história. Abre aspas, ele disse assim, ó, no começo do meu casamento, após alguns meses de trabalho em um distrito bem desafiador, pois esse distrito ele era composto por 28 cidades, ele conta que a esposa dele disse que estava orando para que Deus mudasse algumas coisas nele. Interessante, né? Ela estava orando para que o marido mudasse algumas coisas. E o marido, obviamente, ficou curioso e pediu para que ela falasse. E a resposta dela é que ele perguntasse para Deus. Então, ele foi fazer o quê? Ele foi orar. E ele perguntou a Deus o que a esposa dele estava pedindo, né? Que ele mudasse. E um mês depois, um mês orando ali, ele foi perguntar para a esposa, né? É, se Deus já havia respondido a oração que ela estava fazendo. E ela disse que ainda não. Então ele orou mais um pouco, mais 2 meses, e aí se animou de novo, foi perguntar outra vez para a esposa. E dessa vez ela disse que Deus já havia respondido a oração dela. Só que ele não sabia ainda o que era. Então ele resolveu matar a curiosidade. Tá, e o que foi? O que era, né? O que você pediu para Deus? E a resposta da esposa foi intrigante, né? Ela disse assim, querido, já está resolvido, é o que importa. Não se preocupe com isso. E ele conta nessa experiência que essa experiência aconteceu há 18 anos atrás. E até hoje ele não sabe o que ela pediu a Deus que mudasse nele. Bom, só que ele relata nessa experiência de vida dele que ele também começou a orar depois de 18 anos pedindo para que Deus mudasse algumas coisas na sua esposa. E ela disse, né? Então me fala o que é. E ele falou, agora foi a minha vez. Eu disse, pergunte a Deus. Ele fez a mesma coisa que ela fez com ele. Bom, o fato é que somente Deus pode mudar o nosso cônjuge, inclusive nós mesmos, porque nós temos a tendência de imaginar que o outro precisa de mudanças, né? Nós não, nós somos perfeitos. É lógico que não, isso não é a verdade, né? Todos nós precisamos mudar alguma coisa. Este pequeno e verdadeiro relato ali que eu acabei de contar para vocês
nos traz uma lição poderosa. Só Deus pode mudar o ser humano. Só Ele pode mudar o esposo, só Ele pode mudar o filho, a filha, o marido, né, a esposa, enfim, neto. Só Deus, só Deus tem esse poder, né, para tornar feliz um matrimônio, um casamento, um lar. Só Ele tem feliz. Só Ele tem, perdão, poder para isso. É, eu ia dizer o seguinte, que se a gente for olhar, a coisa mais difícil no mundo é duas pessoas diferentes viverem juntas, né? Pensamentos diferentes, ideias diferentes, criações diferentes, mas Deus faz isso dar certo, porque Ele criou o matrimônio. Bom, no verso 3, aqui traz um segredo, né, para que isso aconteça, para que um lar seja feliz. Maria disse o quê? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem mais vinho. O que é interessante nessa fala de Maria é que ela recorreu ao único que poderia resolver as coisas, o único que podia transformar aquela situação. É interessante que ela não recorreu aos discípulos, nem a nenhum dos convidados, nem mesmo aos noivos e nem mesmo aos pais dos noivos. Maria sabia que apenas Jesus poderia restaurar a honra e a dignidade daquele casamento. Só Deus pode restaurar, só Deus pode restaurar a nossa vida, a nossa dignidade, o nosso casamento, somente Ele. E talvez você se pergunte assim, mas o que isso tem a ver comigo? Bom, assim como aquele casal que estava se casando, né? Estava ali iniciando a vida conjugal. Há muitos que precisam ter também a honra e a dignidade de seus casamentos restaurados, com toda certeza. Há muitos casais que vivem de aparência, outros sofrem com violência no lar, alguns encaram diariamente o desprezo, a opressão, isso é algo muito triste. Outros estão certos de que o vinho do seu casamento acabou. E assim como Maria, nós digamos aquele que pode solucionar. Somente Jesus, né? Somente Jesus tem esse poder. Somente Jesus pode realmente transformar. E assim como Maria, com humildade, com intensidade, cheguemos até a Jesus e falemos a Ele, né? Senhor, não há mais vinho. E Jesus fará milagres na nossa vida, se a gente buscá-lo, se nós buscarmos a Ele, se nós buscarmos a presença dEle. A oração, ela é a chave para a mudança. A oração e a fé são a chave para a mudança. Como Maria, nós podemos nos achegar a Cristo de forma simples e direta. Veja, se orar, como diz Ellen White no belíssimo livro O Caminho a Cristo, né, é abrir o coração a Deus como a um amigo, isso significa que Maria também orou, né? Segredou ali a Jesus, contou para Jesus como um verdadeiro amigo a sua necessidade, a grande necessidade que ela tinha ou que aquela festa tinha naquele momento. Porque o texto diz que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não, eles não têm mais vinho. E esse texto que você acompanha na tela, ele continua dizendo o seguinte, né, a respeito da oração. Não é que a oração seja necessária a fim de tornar Deus conhecido da situação. Não, ou conhecido de quem somos, mas é para nos habilitar a reconhecê-lo. É para nos habilitar a recebê-lo. E, e finalizando o texto, essa parte é linda, né? A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Fantástico, né? Então nós podemos nos achegar a Deus, contar os nossos problemas, e isso nós estaremos habilitando Ele a atuar em nossa vida, assim como fez naquele casamento, assim como Ele fez, atendendo o pedido de sua mãe, Maria. Vamos ver outro princípio interessante? Talvez você se assuste com o início dessa fala minha aqui. Casem 3, 4 vezes, mude de casa, de carro, de visual, mas agora calma, mas sempre com a mesma pessoa. É,
Pode casar 2, 3, 4, 10 vezes sim, mas com a mesma pessoa, não com pessoas diferentes, tá? Vamos lá. Eu quero ler com vocês aqui algumas coisas que nós podemos fazer, né, para manter o nosso casamento saudável, vivo, feliz. Primeiro, convidar Jesus. Convidar Jesus para a nossa boda, para o nosso casamento, para a nossa festa, para a nossa vida, para o nosso lar. Até porque Jesus é sociável. A vida dele aqui na sua humanidade mostra que ele se misturava com as pessoas, que ele aceitava convites, que ele estava sempre rodeado de gente. Outro conselho, busque a Jesus incondicionalmente, não só quando está precisando, não só quando está faltando algo. Existe um princípio adventista que nós falamos, primeiro Deus. É primeiro Deus, primeiro Ele. Ele é o mais importante. Outra coisa importante que nós já falamos aqui, né, no relato de Maria, é obedeça a Deus totalmente. Fazei tudo o que ele vos disser. É o que diz o verso 5. Siga as instruções. Quando vir a ordem, quando chegar a ordem, quando tiver um mandato, um pedido que Deus nos faz, obedeça. No caso aqui da nossa história, é encher as talhas. E eu te pergunto, né? Como que você responde? Será que você obedece? Como que é a sua resposta quando há uma ordem, há uma instrução da Bíblia? O que terminou em seu casamento que precisa ser restaurado, que você precisa, né? Será que pode ser uma falta de zelo pelas coisas de Deus, de obediência à sua palavra? É uma coisa que pode acontecer também, né? O que precisa ser restaurado? Bom, não há nada que Deus não possa realizar, não há nada que ele não possa fazer. Não há água que ele não possa transformar em vinho. O Cristo de Caná da Galileia vive e está perto de nós, embora a gente não possa vê-lo, mas Deus está aqui. Para isso você tem que provar. Tem gente que fala assim: não, não quero saber de Deus, mas não prova, não experimenta, né? Não busca ter uma experiência com Ele. É preciso crer, é preciso, não tem como. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todos aqueles que se aproximam dele precisa ter fé que ele pode, que ele existe e de que ele tem total poder. Bom, olha só que interessante isso. É a presença de Jesus que faz os milagres no casamento, na vida dos filhos. A pergunta é: Jesus está em seu lar? Jesus está em sua casa? Você tem levantado o altar de Deus no seu lar? Muitos querem a bênção, mas não querem ser bênção, não querem andar no caminho da obediência. A primeira história, eu falei para vocês, foi de um pastor experiente, né? Essa segunda é de um jovem pastor. Esse jovem pastor estava começando o seu trabalho de visitação no novo distrito. Ele foi até uma casa e naquela casa só estava a esposa e os filhos, o marido estava trabalhando. Ele leu um texto da Bíblia e antes de orar ele perguntou para aquela senhora, né? Jesus mora nesta casa? E ele pegou de surpresa aquela mulher. Ela não sabia nem o que responder, né? Então ela ficou em silêncio. Então ele perguntou de novo: Jesus mora aqui, nesta casa? Ele orou e foi embora. Quando o esposo voltou à noite para casa, né? Chegando do trabalho, ela relatou, né, que o pastor esteve na casa e fez uma pergunta que ela não sabia dar uma resposta. E o marido, obviamente, perguntou, né? O que, que o pastor disse que você não soube responder? Jesus mora nesta casa? E o esposo disse assim, ó: bom, mas você não falou que nós somos líderes na igreja? Somos líderes oficiais da igreja. E aquela esposa falou: mas não foi isso que o pastor perguntou. Ele não perguntou o que a gente faz. E o esposo disse assim: você não falou que os nossos filhos estão no clube de desbravadores? E finalmente a esposa disse, né, praticamente repetindo as mesmas palavras. O pastor perguntou outra coisa. Ele perguntou se Jesus mora nesta casa. Interessante, né? Às vezes a gente pensa que fazer alguma coisa ou ser alguma coisa na igreja é o suficiente para termos Deus. Eu confesso para você que a pessoa pode ser até mesmo um pastor e estar longe de Deus. Se ele não faz a vontade de Deus, se ele não anda de acordo com aquilo que a Bíblia revela, nos pede, ele está enganando a si mesmo, né? O fato é que Jesus ele quer entrar em nossa vida, ele quer entrar em nosso lar.
E graças a Deus pela existência de Cristo, né, o nosso Deus. Mas de nada adianta existir um Deus que nos ama se a gente não convida ele para entrar em nosso lar, em nossa casa. Bom, o apóstolo João escreveu lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 20, um convite que Jesus faz à igreja de Laodiceia. E o convite ele é muito simples, né? Eu estou à porta batendo. Se alguém ouvir, né, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E esse é o convite que Deus faz a todos nós, a mim, a você. E a pergunta que fica é: qual é a nossa resposta? Que resposta nós vamos dar a Jesus? Será que nós vamos abrir a porta? Será que nós vamos deixar ele entrar? Será que nós vamos permitir que ele restaure a nossa vida? Deus pode restaurar a nossa vida de várias formas, fisicamente, através do alimento, espiritualmente, mentalmente, através da sua palavra, dos seus conselhos. O fato é, Jesus, ele não quer apenas ser alguém de passagem pela nossa vida. Ele quer entrar, ele quer habitar, ele quer morar conosco, ele quer ficar conosco para sempre. Bom, eh, a única maneira de conseguir resultados diferentes é realizar ações diferentes. Olha essa frase aqui do famoso Albert Einstein, né, o grande gênio alemão. Ele disse assim, ó, é, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Forte, né? Parece óbvio, mas seguimos nos prejudicando e nos arruinando nossa vida e nosso relacionamento se a gente faz sempre o mesmo, sempre a mesma coisa, esperando algum outro resultado. O resultado não vem. A gente tem que fazer algo diferente, temos que ir além. Como diz a palavra de Deus, né? Andar uma segunda milha para obter resultados diferentes. Veja esse conselho que o apóstolo Paulo dá em Efésios capítulo 5, verso 33, né, que diz assim, ó: No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Então, Jesus no lar é respeito entre os cônjuges. Esta é a diferença, isso faz toda a diferença. O amor, o respeito. Só o amor pode restaurar o nosso casamento. Você já tentou amar, respeitar a sua esposa, você marido? Você, esposa, já tentou amar e respeitar o seu marido? E baseado no que nós acabamos de ler aqui na carta aos Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, nós entendemos que respeitar é sempre certo. Quando o esposo errar, respeitar e amar é sempre certo quando a esposa errar. Então não interessa o momento ou a situação, né? Ou qual lado seja. O correto é sempre o respeito e o amor. Veja esse conselho também extraordinário aqui da serva do Senhor no livro Lar Adventista, página 228. Quando o marido tem a nobreza de caráter, a pureza de coração, a elevação de espírito que deve possuir todo verdadeiro cristão, isso será manifesto na relação matrimonial. Ele procurará conservar a esposa com boa saúde e ânimo, esforçar-se-á por falar palavras de ânimo, de conforto, criar uma atmosfera de paz no círculo familiar. Conselho extraordinário, não é mesmo? Bom, terminando aqui, já estamos praticamente no fim. Em João capítulo 2, verso 10, é dito que o amor reserva o melhor para o final. É o que disse o texto bíblico, né? Todos costumam por primeiro bom vinho, né? E depois que as pessoas já beberam, já se fartaram, serve o vinho inferior. Tu, porém, reservaste, guardaste o bom vinho até agora. Olha que interessante, mais um conselho aqui que está no livro Desejado de Todas as Nações. Perdão, não é essa tela ainda, é a próxima. Eu falava do vinho, né? Pôr o bom vinho por primeiro, ou seja, só Deus pode transformar a nossa vida, pegar uma água e transformar num delicioso suco de uva.
Deus, ele deixa o melhor para o final. Se o nosso casamento precisa de uma chuva de bênçãos, de águas de milagres, a resposta é Jesus. E sempre quando há provas, dificuldades, entenda, é porque lá na frente tem grandes bênçãos também. Isso é praticamente uma lei da vida espiritual, né? Agora sim, eu quero ler outro conselho da serva do Senhor lá no livro Desejar Todas as Nações, página 95, que diz assim, ó: o dom de Cristo, a festa nupcial, era um símbolo. Veja, ele queria deixar um recado aqui. Primeiro, de que a água representa o batismo em sua morte, e o vinho representa o derramamento de seu sangue pelos pecados do mundo. A água para encher as talhas, olha que outro ensinamento, ó, foi levada por mãos humanas. Deus pediu que aqueles homens carregassem aquelas águas, mas unicamente a palavra de Cristo poderia comunicar-lhe a virtude doadora de vida. O mesmo quanto aos ritos que indicam a morte do Salvador. Unicamente pelo poder de Cristo operando pela fé é que tem eficácia para nutrir a espiritualidade. Que texto poderoso, né? Bom, chegando aqui ao final, eu tenho certeza que você entendeu o recado de hoje. A mensagem, irmãos, você que me ouve, de restauração no casamento, no lar, ela não é difícil de entender. Na verdade, ela é muito fácil de entender. O difícil é viver. O difícil é aplicar. O difícil é seguir esses conselhos preciosos. Para formar uma família, para restaurar relacionamentos, para fortalecer vínculos, nós precisamos de Jesus Cristo. Nós precisamos do Espírito Santo para ter sucesso em nosso relacionamento. Nosso relacionamento conjugal, e eu diria em todos os nossos relacionamentos. Se você quiser, por meio da fé em Jesus Cristo, pedir que Ele restaure seu casamento, eu faço um convite muito especial para que você ore comigo agora. Nós vamos orar pedindo a Deus a restauração do nosso lar, a restauração do nosso casamento, dos nossos relacionamentos e pela entrega de nossa vida a Jesus. Vamos orar? Santo Deus, eu quero entregar a Ti a minha vida e a vida de quem está comigo nesta oração nesse momento, orando pelo nosso lar, nossos filhos, nosso cônjuge, nosso relacionamento, que ele seja cada vez mais íntimo, fortalecido em Cristo Jesus. Assim como nós também precisamos ter um relacionamento íntimo contigo, um casamento contigo, uma entrega verdadeira ao Senhor. Talvez o problema, a dificuldade que a pessoa que está me ouvindo está enfrentando não seja o seu matrimônio, mas seja a entrega a Cristo através do batismo e através de uma vida de obediência. Ou talvez seja o contrário, é uma pessoa obediente, mas está vivendo uma crise em seu casamento. Eu não sei. E também não quero me limitar a esses dois problemas apenas. O que for que estejamos enfrentando, o que for que essa pessoa esteja enfrentando, o Senhor conhece. E nesta oração, eu tenho certeza que ela também está derramando o seu espírito diante do Senhor. E eu peço que o Senhor a ajude a todos nós em nossas dificuldades, em nossas fraquezas, para que a gente possa ser cidadãos do reino eterno do nosso Deus, que inclusive é o tema do próximo estudo. Por favor, nos dê a tua bênção, nos dê a tua paz, nos dê a tua graça, o teu perdão. Escreve, mantenha o nosso nome no livro da vida e nos habilita a ser obedientes a cada dia. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, um forte abraço para você, que Deus possa abençoar a sua vida e a vida da sua família. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.